Fala pessoal, próximo vídeo aqui do canal, vamos começar uma playlist nova com alunos e ex-alunos que eu trabalhei e trabalho, e eu escolhi para essa primeira partida de ex-alunos a campeoníssima Alexandra Kosteniuk da Rússia, que vai jogar no Campeonato Mundial de Szeged na Hungria em 94, com a mestre feed brasileira Bárbara Farah. Vamos ver como é que foi essa partida depois da vinheta. Muito bem, pessoal, essa partida aconteceu nesse campeonato mundial, como mencionei, e mundial duríssimo em Szeged, na Hungria, e a Bárbara estava jogando com a Kosteniuk. Nessa partida foi jogada na quarta rodada, e a Bárbara estava com 3-3 liderando o campeonato mundial, e a Kosteniuk estava com 2,5, então a Bárbara puxou a Kosteniuk no emparceramento. O curioso é que a Alexandra Kosteniuk, nesse campeonato mundial, ela não foi muito bem, né? Ela acabou ganhando essa partida da Bárbara, uma partida muito boa, mas ela não foi muito bem, e eu me lembro que na época o jogo dela me impressionou muito. Mas como ela não foi muito bem, os alunos começaram a tirar um sarro, vamos assim dizer, Pelica, a Kosteniuk não jogou nada, foi a pior jogadora da Rússia, aquelas coisas todas, né? Mas passados uns anos, a Kosteniuk se tornou campeã mundial. Hoje ainda é a 7ª melhor jogadora do mundo no rating internacional. Eu me lembro quando foi campeã mundial, claro que eu não pedi a oportunidade de dar uma alfinetada nos alunos. Falei, lembra, Lala, foi campeã mundial, né? Ou seja, é uma jogadora muito talentosa, uma das poucas da escola do Kasparov, enfim, uma jogadora, até hoje está aí com as melhores jogadoras do mundo, né? E a Bárbara Farah, ela terminou, vamos assim dizer, a carreira dela, parou de jogar perto dos 19 anos, com 2.092 rating feed. Só para vocês terem uma ideia, hoje, se ela voltasse, né, ela seria, com esse rate, a 4ª melhor jogadora do Brasil. Para vocês terem uma ideia de quando ela parou lá pelos idos 2001, 2002, ela estava com esse rating feed aí. Era uma jogadora muito talentosa, ela teve um campeonato brasileiro, lá com uns 8 para 9 anos, que ela estava liderando o brasileiro, e depois ela teve um problema, ficou com muito medo. Ela fala que foi a mudança na carreira dela, que ela simplesmente deixou a partida. Ela estava liderando o torneio para jogar o campeonato mundial, e ela largou a partida, simplesmente assim. Ainda não treinava comigo, e a gente ficou meio preocupado, né? Falou, puxa, o que a gente poderia fazer? Ela largou o jogo, não quis voltar no tabuleiro, e simplesmente perdeu por falta de continuidade da partida, e não se classificou para o Campeonato Mundial. Precisava só do empate, numa posição com muita vantagem, mas por algum motivo ela acabou deixando o jogo. Quando ela passa a treinar comigo, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com ela a respeito, para que ela enfrentasse os medos dela, com muito tato, tá, pessoal? Quando a gente está treinando alto rendimento com adolescente, categorias de base, e criança, tem que ter muito tato para conversar, mas para demonstrar que isso não pode ocorrer. Porque numa posição, né, numa partida definida, assim, que você está no final de um torneio, valendo vaga para campeonato mundial, você tem que enfrentar os seus medos. Ela entendeu isso muito bem, passou a ser muito dedicada, muito agressiva nas partidas, e foi ganhando um brasileiro atrás do outro, uma jogadora muito forte. Depois ela acabou acabando a carreira dela, preferiu se dedicar a outras coisas. Para vocês terem uma ideia, ela tem um currículo acadêmico excepcional. Ela fez economia e administração ao mesmo tempo na Fundação Getúlio Vargas e na FEA USP. Quer dizer, para vocês terem uma ideia da dedicação e da disciplina dela, né? Ou seja, uma pessoa assim fantástica, não é qualquer um que faz 2 faculdades ao mesmo tempo e tem esse currículo invejável no xadrez, né? Ou seja, ganhar vários brasileiros e tal. Ganhou o Campeonato Pan-Americano em 97, se tornando mestra FIDE feminina. Enfim, uma carreira de sucesso que acabou parando para ela seguir outros caminhos. Bom, essa partida foi em Szeged, então aqui a gente vai ver como é que foi a partida. Jogou aqui E4, a Kosteniuk, defesa siciliana, mencionada lá pelos idos de 1590 por Polério, né? E aí ficou como defesa siciliana, por ser da Sicília. Cavalo F3, D6, D4, toma, cavalo ataca o peão, cavalo C3, defende o peão, e aí joga G6. Naquela época ali, a grande maioria dos meus alunos jogava Siciliana Vem do Dragão, tirando ali Leitão, alguns que não gostavam, jogavam Viança, mas a maioria gostava de jogar Siciliana do Dragão. Tem esse nome, se não me falha a memória, tem um jogador, o mestre do Jotmysk, uma coisa assim da Rússia, que
que eu acho que era astrônomo também, e ele menciona essa constelação do dragão no céu, né? Tem a estrela Sigma Draconis, eu me lembro, como eu já falei, eu gostava muito de astronomia no vídeo anterior, mas eu, sinceramente, toda vez que vejo, eu não consigo identificar esse dragão aí na constelação, mas, de qualquer maneira, pegou, né? Isso é uma coisa antiga que a gente lá, quando eu aprendi a jogar, o pessoal falava dessa constelação, que foi assim batizada, com variantes sendo do dragão. Você não deve mexer nessa estrutura de peões, o bispo vem aqui na grande diagonal, cortando aqui o tabuleiro, você deve tentar jogar aqui um avanço de peões aqui na ala da dama, tá? Tentando mais tarde aqui, tipo um ataque de minoria, pressionar, usar a coluna C. Então, é uma defesa agressiva, fácil de jogar os primeiros lances, mas as linhas relacionadas ao Alck grande são muito complicadas e hoje, com o computador, a dragão caiu em desuso, né? Mas ainda pode ser jogado. Na partida, a Kostenjuk jogou aqui o F4, famoso ataque Levenfish, acho que no Gambito da Rainha, né? Beth Harmon, ela menciona esse aqui numa das partidas que ela joga. Uma das ideias é você jogar aqui E5, né? Dá para jogar bispo G7? Se você jogar bispo G7, você pode levar o E5, atacando o cavalo, uma das ideias de você dominar aqui com o centro. Quando você joga peão por peão, e você joga, por exemplo, cavalo G4, você leva esse chequinho chato aqui, pessoal. Não dá para tirar o rei, porque você leva cavalo E6 cheque e perde a dama, né? E se você tentar jogar bispo cobre, você leva a dama por cavalo, porque está cravado. Uma ciladinha comum aí de livro que nós encontramos. Daria para jogar ainda cavalo D7, ainda tem aí uma tentativa, mas na nossa época, aí, quando jogava nos anos 90, isso aqui era considerado ruim. Hoje o computador ainda dá algumas defesas com bispo por cavalo, né? Ou cavalo E5 aqui agora, mas enfim, né? É uma linha que ainda dá para tentar jogar. O lance principal aqui é cavalo C6. Eu me lembro que, para evitar esse C5, eu cheguei até a mencionar para os alunos o cavalo de FD7, ou seja, em vez de jogar o bispo G7, jogar esse lance aqui. Parece meio feio, né, mexer com essa peça novamente, mas a ideia é jogar aqui, né, bispo G7, sem levar E5, esse cavalo vem para C6, o cavalo vem para B6, cavalo vem para C5, e você tenta instalar o cavalo aqui. Perde-se muito tempo, mas é interessante, dava para jogar. E, às vezes, dependendo do nível que você está jogando, da categoria que você está treinando, às vezes uma jogada assim, diferente, mas que o seu aluno, vamos assim dizer, se sente seguro, vale a pena, tá? Mas o lance melhor aqui, que eu joguei muito na minha carreira, é o cavalo C6, que foi o que ela jogou. Essa é uma jogada, é a melhor mesmo, que já pressiona o cavalo. A Kostenjuk jogou cavalo, toma cavalo. E após peão tomar cavalo aqui, a Kostenjuk joga E5, atacando, né? Muito chato aqui, porque, por exemplo, se jogar peão por peão, dama por dama, cheque. Me lembra aqui, rei toma, aí peão toma peão. E se você joga cavalo G4, bispo F4 aqui defende o peão. E aqui, se não me engano, depois de bispo G7, roque grande cheque. E quando joga rei E8 aqui, tem um lance curioso que é cavalo B5, ameaçando aqui, cheque e depois mate. E se você tomar o cavalo, já vem uns ataques assim, tá vendo, pessoal? Cheque, e se tira o rei, leva mate. E se você joga, por exemplo, bispo D7, bispo cheque, tira o rei e cai o cavalo aqui. Ou seja, já tem ameaças desse tipo. É por isso que quando você joga aqui E5, o certo é você jogar cavalo D7. Ela sabia disso. Pessoal, lembrando que esse é um mundial da categoria abaixo de 10 anos de idade, duas com 9 anos para 10 aqui, tá? Já jogando a teoria direitinho. Aqui tem peão por peão, tem peão toma, sacrifica com bispo G7. Não vou entrar nesses detalhes de teoria. O que é interessante é que a Kostenjuk jogou isso rápido e jogou bispo C4. Eu me lembro que eu estava em pé, ela foi jogar num ginásio, estava eu e o técnico da Rússia, que eu não sei quem é, não me lembro o nome dele, assim, na verdade, assim, tinha lá, mas não lembrava direito como é quem era o técnico, sabe? Eu sei que ele estava do meu lado olhando a partida e nós dois ali, claro, na torcida. E quando jogou bispo C4, achei estranho. Eu me lembro de ter falado para ela, não no preparo, mas nas aulas, né, regulares, que tinha que jogar cavalo B6. Hoje até mudou um pouco a teoria, atacando aqui o bispo, né? E aí o bispo teria que recuar. Mas na partida, o que acontece? Ela não resistiu e tomou o peão. Ela tinha uma coisa de sempre dar um dama aqui, dama pegar o peão, capturar esse peão, né?
eu sempre brincava e brinco com os alunos que tem os 10 mandamentos do xadrez. Um deles é olhai todo o tabuleiro, meu filho, minha filha, e nunca tome um peão de cavalo com a dama, né? Porque você perde tempo, coloca a sua dama exposta, enfim. Mas ela fazia isso aqui, pegava o peão, não, as meninas não se defendiam muito bem, nós estamos falando de uma categoria abaixo de 10 anos, ela acabava ganhando as partidas. Mas com a Kosteniuk no Mundial a coisa foi bem diferente. Quando jogou aqui peão por peão, a Kosteniuk fez o roque aqui, entregando aqui, ou sacrificando, ou entregando mais um peão, né? E aqui talvez a melhor jogada tem que ser bispo G7 para poder rocar logo. E as pretas ainda estão bem. O branco teria que jogar algo desse tipo para tentar criar algum tipo de pressão, e provavelmente era isso que a Kosteniuk contava. Mas o que acontece nessa partida é que a Bárbara toma o peão, e quando joga peão por peão, a Kosteniuk joga bispo por peão. Já temos a ameaça aqui, pessoal, tá vendo? A ameaça é jogar bispo toma peão cheque, e se você jogar rei toma, bispo C7 cheque. Então, por exemplo, se você joga aqui, você leva bispo toma peão cheque, quando joga rei toma bispo, aí bispo C7 cheque aqui e perdeu a dama. Olha que chato, tá vendo? É esses truquinhos que podem funcionar numa categoria de 10 anos e que talvez não vá funcionar numa categoria mais avançada, né? Um sub-14, por exemplo. Se jogar cavalo aqui, tentando bloquear a ação da torre, você leva bispo toma F7 cheque, e quando joga rei toma, cai a dama do mesmo jeito. O famoso peão fracote, né? Onde tem o pastor, né? Sempre tem esses golpes aí. O que acontece? Nesse primeiro momento ela deu o cheque, com isso ela pelo menos tirou a dama aqui dessa situação geométrica, né? E atacou o rei, mas a Kosteniuk jogou rapidamente o rei aqui e novamente está ameaçando bispo e peão cheque e bispo C7, a mesma coisa lá, bispo dá peão cheque aqui, e se tomar o bispo, bispo cheque aqui ou bispo aqui, e vai ganhar a dama, né? No descoberto. Na partida aqui que ela fez, habituada a jogar esses lances, ela toma aqui o peão em B2, atacando o cavalo, mas a Kosteniuk não perdoa e joga o bispo por peão cheque. Aí ela percebeu que se rei toma bispo, bispo C1 cheque, ataca o rei e ataca a dama, e se foi uma dama, né, pessoal? Aí já não tem mais jeito, a partida está perdida. Resultado, ela joga aqui rei D8, e quando ela joga rei D8, a partida está perdida porque temos o rei centralizado, o peão a mais dela não é importante, mas o que me impressionou foi a maneira como a Kosteniuk ganhou a partida. Porque o cavalo está atacado, né? O que ela faz? Bispo E5. Ataca a torre que não tem lugar para ir, defende o cavalo aqui, e está tudo cravado aqui, uma situação meio difícil, né? O que ela fez? Ela tentou este lance para atacar a torre, esperando assim, toma uma torre, eu tomo a torre dela. Mas a Kosteniuk não tomou. É muito comum nessa categoria ou nessa idade as crianças jogarem tomando as peças, porque vê a primeira chance e quer tomar a peça. A Kosteniuk mostrou uma maturidade assim, impressionante, que ela joga aqui bispo E6, ameaça checkmate, dama toma cavalo checkmate. Ela joga dama volta para poder defender o mate, e a Kosteniuk não toma a torre, não tem pressa, ela joga a torre B1, coloca a torre na cara da dama e faz com que essa dama tenha que sair. Por sinal, para a única casa que é aqui. Aí temos a cravada absoluta, cravada relativa, tudo aqui, né? Cravado, não pode tirar o cavalo, né? Situação difícil. Jogou agora aqui para tirar a torre do ataque e poder jogar a torre D2 aqui e pressionar o cavalo. Ela tenta bispo aqui para defender essa possibilidade, e agora a torre está livre, só agora a Kosteniuk toma a torre, mantendo aqui uma vantagem de uma torre inteira, né, pessoal? Ela joga agora aqui, tentando escapar, a Kosteniuk dá cheque, fala volta, tem que tirar o rei, e agora ela joga aqui com a intenção de atacar mais uma vez o cavalo. A partida está totalmente perdida, ela tenta esse lance, né? Já desesperada, mas após bispo toma cavalo, dama toma, rei toma, cavalo cheque, obrigado a voltar para a primeira linha, e cai mais uma peça. E aqui o jogo está completamente perdido. Vou deixar a partida aí na descrição do canal, mas já poderia ter abandonado. Ela vai jogando vários lances até o mate, ou seja, aí não tem mais sentido a partida, né? Mas ela tinha esse hábito de jogar até o mate, esperando um afogamento. Era, obviamente, a ideia que ela tinha, e às vezes dava certo, às vezes não, né? Mas esse jogo aqui
não tem mais graça. O que foi interessante foi que, após a partida, eu estava com ela, e esse técnico aí, que, puxa vida, eu vou tentar ver com ele faz o seguinte, eu cheguei para ele e falei, olha, talvez você tivesse uma chance aqui, né? Na hora que jogou bispo, toma peão, e quando você deu o cheque, rei aqui. Quando joga rei aqui, eu falei, poxa, você poderia jogar cavalo F6 aqui, bloqueando. Porque agora não tem mais bispo por peão cheque, porque eu simplesmente tomo o bispo e não tem nada, né? Pensei aqui comigo, poxa, quem sabe dava para defender. Mas aí o técnico estava no tabuleirinho assim, ele falou, bispo E5, aqui, ó, pressiona o cavalo. E foi mostrando a variante. Aí eu vi o quanto era a diferença de preparo, por exemplo, nessa partida especificamente. Ele já estava contando com isso. Na hora que joga bispo G7, bispo toma cavalo, pessoal. Na hora que joga bispo toma, sacrifício aqui de qualidade, e quando joga peão toma, dama D6. Mas foi falando desses lances assim, um atrás do outro, assim, a gente fala, entre aspas, vomitando as jogadas assim, eu só tentando entender o que estava acontecendo, cortando aqui o rei centralizado, ameaçando o torre 1. No caso de jogar aqui, por exemplo, bispo toma, peão toma, dama por peão cheque, se vier para cá é massacrado, porque joga torre cheque, rei aqui, torre cheque, rei aqui, dama cheque, e o mate já está chegando, porque para dar mate aqui só precisa desviar a dama, e cavalo aqui eu não tenho nenhum gaveta, não consigo nada, e já vai dar mate em alguns lances mais. Ou seja, não tem lance. E se tentar jogar para cá, dama toma peão cheque, ameaça a torre, tenho que defender, torre F1 ameaça cheque mate aqui em F7, tenho que defender, entre o cavalo agora, minha torre está presa, não consigo sair, se tentar alguma coisa assim, cavalo aqui, não tem defesa para cavalo aqui, pessoal. Ou seja, partida perdida. Se não bastasse isso, tentando uma outra defesa, que seria na hora que joga dama D6, talvez dama D8, né? Mas aí vem cheque, e quando joga aqui parece que vai dar certo, né? Porque a dama está atacada, mas torre para o bispo cheque, peão toma, dama toma peão cheque aqui, não posso ir para cá, que o velho, bom pastorzinho, né? Aí tem que cobrir com a dama, dama por peão cheque, está caindo a torre, o melhorzinho é esse, dama toma torre cheque, rei aqui, dama volta. E se jogar dama cheque aqui, cobre com bispo e 2 peças pela torre, e já era a partida. Ou seja, uma partida fantástica para uma categoria sub-10, o preparo da Kosteniuk está muito melhor na partida, porque a Bárbara não jogou o lance mencionado nas aulas antes do cavalo B6, ela esqueceu e ela foi atrás de tomar peões e tentar pegar o peão aqui em B2. Um erro grave, né? Em detrimento do desenvolvimento. A Kosteniuk aproveitou isso muito bem, ganhou a partida sem dar nenhuma chance. E quando eu fui comentar a possibilidade com ela, para minha sorte estava passando e ele mostra tudo aquilo que já estava previsto no script, se ela tivesse jogado aqui talvez as melhores jogadas. É aí que você percebe a diferença de preparo, quando você deixou nenhuma brecha, né? Se a melhor chance já tinha esse ataque aí ao rei centralizado. Uma partida que ficou na memória, ela aprendeu muito com essa partida, é uma partida que mostra bem questões de rei centralizado, falta de desenvolvimento, e que ficou na história aí, né? Mas no próximo vídeo vai ter o troco, tá, pessoal? Vocês vão ver no próximo aí que vamos ter um Rússia e Brasil 2. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, dê o like, pessoal. Sugestões aí para o canal serão muito bem-vindas. Um grande abraço, até mais.